Sua Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Nós vamos tentar concluir esse antes, durante e depois agora, e a semana que vem a gente vai fazer um panorama geral aí do livro do Apocalipse. A gente vai pegar ali, vamos ver o livro do Apocalipse de uma forma geral, porque é muito simples, não tem segredo, amém? Então a semana que vem a gente vai se dedicar a isso. Mas hoje a gente vai concluir essa questão de antes, durante e depois. A gente já está trabalhando aqui os 3 cultos, né? Semana passada foi gostoso aqui porque tinha poucas pessoas e o pessoal perguntou. E a gente ficou até 10 da noite aqui, você acredita? Nem vi a hora passar, né? Não, o pastor Rogério não veio, não. Como tinha umas 5, quantas pessoas tinha? Umas 6 pessoas, estava aqui as meninas ali também, estava um pessoal aqui que eu não lembro, que eu realmente não... Mas a gente ficou até 10 horas e a gente trabalhou muito a questão de todo o processo durante a vinda de Jesus, né? E foi muito bom. E aí a gente vai tentar agora passar daqui para cá. O que aconteceu na vinda de Cristo e aí o que acontece depois, para a gente tentar trabalhar hoje um pouco do reino de Cristo na terra. Tá bom? Vamos lá então? Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Quem pode ler aí? Ele fica um pouco, parece que está um pouco fora, mas dá só para entender algumas coisas aqui. Vamos lá. É isso mesmo, cara. Lê de novo, porque a sua versão não precisa nem fazer explicação de nada, gente. Lê aí, negão. Você tá qual a versão que é essa aí? Nova versão transformadora. Essa aí ela já deu uma outra roupagem aqui muito boa pra gente trabalhar aqui. Isso é muito bom, viu, gente? Você ter mais de uma tradução, porque a linguagem ela se modifica com o tempo. Antigamente falava-se voz me ser, depois virou você, depois ficou você, hoje é ser, né? Mas eu uso esse exemplo só para entender que a linguagem ela se modifica, então você ter umas 2 ou 3 versões da Bíblia é muito bom. Eu faço isso, eu gosto de usar essa aqui, ó, Almeida século 21, né, eu gosto muito dela, tem a versão internacional e tem outras versões aí. E aí eu sempre, quando eu vou ler o texto bíblico, eu pego essa, eu leio, depois eu pego a outra, eu leio, e aí você vai acrescentando mais e vai ampliando mais a sua visão. Então lê de novo aí, Rodrigo. Resumindo é isso. Concluindo tudo sobre o assunto do fim dos tempos, está ligado a esses 2 versículos que nós lemos. Este é o plano. O plano é esse. Voltando para o verso 9. Verso 9. Agora Deus nos revelou. Ou seja, o que estava oculto foi revelado a nós por intermédio das Escrituras. Então as Escrituras nos revelam isso. Que o propósito pleno de Deus, a vontade plena de Deus, ou seja, o segredo de Deus agora é revelado a nós. Esse é o bom propósito. Aí o verso 10 vai dizer que no devido tempo, e que tempo é esse? O tempo da sua segunda vinda. No devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe, nos céus e
Declare comigo, céus e terra, declare céus e terra. O céu é o domínio sobrenatural e espiritual, onde se manifesta o poder, a presença de Deus abertamente. E a terra é o domínio físico, onde os processos humanos e as emoções e as sensações físicas alcançam expressão plena. Então, a vinda de Jesus Cristo, quando falamos da vinda de Jesus Cristo, estamos falando dessa plenitude do propósito de Deus revelado aqui em Efésios, que é a união do natural com o sobrenatural, do espiritual com o físico, dos céus com a terra, onde todas as coisas vão convergir para Jesus Cristo. Todas as coisas vão convergir, tanto no céu como na terra. E aí a gente fala do reino de Deus. Então, como nós trabalhamos aqui antes, os processos aqui, o que acontece de mais especial antes da vinda de Jesus Cristo, que nós discutimos aqui e falamos e tratamos, é o que chamamos de grande tribulação, né? É um período de ascensão, de uma perseguição, mas também um período onde a igreja viverá a manifestação do Espírito Santo, de poder, de autoridade, de revestimento, nesses últimos dias aqui, que antecedem o grande dia do Senhor, o glorioso dia do Senhor. E todos nós aqui já estamos careca de saber o que vai acontecer na vinda de Jesus. Ao soar da última trombeta. E aí, quem pode me dizer? Os que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e Cristo virá com grande poder e glória. E a semana passada, vocês não estiveram aqui, nós trabalhamos os 3 estágios da vinda de Cristo, porque não será apenas, não é mágica. A gente tem a visão de mágica, não existe mágica. O processo da vinda de Jesus não é mágica, não é simultâneo, instantâneo, como um miojo, que acontece em 3 minutos e já era, e tudo vai ser transformado. Não, existe todo um processo, existe todo um cumprimento de profecias. E segundo Daniel capítulo 12, verso 11 e 2, ele fala de um período de 30 dias e um período de 45 dias, para dar todo esse processo do estabelecimento do reino de Cristo. Por exemplo, Jesus virá cortando os céus, nós aprendemos aqui a semana passada, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Então, todos que estão na terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder com poder e glória. Amém, gente? Para que esse processo em que todo olho possa ver, Jesus precisa cortar toda a terra. Então, a visão de um relâmpago vindo sobre uma altura nos ares, onde todos os habitantes da terra consigam enxergá-lo, vendo sobre as nuvens. E isso vai dar um processo de um período de tempo. E esse é o primeiro estágio da vinda de Jesus. Todo olho vai ver. E alguns que tentam explicar isso, dizem que todo olho verá Jesus por conta da internet, por conta da mídia. Mas Jesus não precisa de mídia e não precisa de internet, né? E quando a palavra de Deus foi revelada, nem existia mídia e internet, né? Porque alguns dizem, não, sabe por que todo olho vai ver Jesus? Porque vai aparecer nos jornais, né? Vai aparecer a mídia, então nós vamos ver Jesus se revelando, todas as pessoas vão ver. Não, Jesus vai se revelar, e ele não precisa da mídia, não precisa de internet, não precisa de nada disso. Ele vai vir cortando os céus. Esse é o primeiro estágio da vinda de Cristo. Ele virá cortando os céus e arrebatando a sua igreja nos 4 cantos da terra. Mateus 24, verso 29, 30 e 31. De todas as extremidades da terra, ajuntarão os seus escolhidos. Amém, gente? Esse é um estágio, é um processo. E não será assim, instantaneamente, como muitos de nós já criamos na nossa mente, né? Por conta de muitos ensinos e
E a gente fecha o assunto e a gente acha que é assim, vai ser instantâneo. Não, vai ser um processo. É por isso que Daniel fala de dias, de 30 dias. E o segundo estágio que nós aprendemos a semana passada é que a Bíblia diz, em várias profecias de Isaías, Zacarias, que ele virá, e ele virá em uma procissão, como se fosse Moisés vindo do Egito. Então ele passará pelo Egito, junto com os anjos e com a igreja do Senhor, até chegar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender no meio, onde vai acontecer o terceiro processo, que é a guerra do Armagedon. Então é um exército, Cristo vindo com poder e grande glória. Nesse processo, eu só estou dando um panorama aqui do que a gente aprendeu a semana passada. E nesse processo, ele vindo do Egito, o exército do anticristo e todos os que fizeram aliança com ele estarão sendo atingidos pelas taças da ira de Deus, que estão registradas em Apocalipse 15, 16, as taças da ira de Deus e os inimigos do Senhor recuando e diante de toda a glória do Senhor, tentando a sua última arrancada. Então Cristo vem até Jerusalém e acontece ali em Israel, o que é chamado na Bíblia em Apocalipse 16, 16 de a guerra do Armagedon. E na guerra do Armagedon ali, o anticristo ele será destruído, o falso profeta será destruído, muitos vão morrer, nesse momento, milhares de pessoas vão morrer, e os que permanecerem vivos, os que permanecerem vivos, que não têm aliança com Cristo, serão naquele momento sentenciados à morte. Tudo isso vai acontecer em todo esse processo aqui da vinda do Senhor, durante um período que Daniel diz de 30 dias. Após esse período, Cristo venceu, ele vai estabelecer o seu reino sobre a cidade de Jerusalém. Cristo vai estabelecer o seu reino sobre a cidade de Jerusalém. E por que eu li esse texto? Justamente para a gente fazer essa conexão com o que acontece depois da vinda do Senhor. Depois da vinda do Senhor, a gente não vai morar no céu. Agora. Não é tipo, Cristo veio e levou todo mundo para o céu, a terra ficou tudo destruída, o pessoal foi para o inferno. Quem foi para o inferno foi para o inferno, quem foi para o céu foi para o céu, e a terra ficou ficou igual o Jardim Teuvina, abandonado. Não, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus, como diz aqui, é que no seu tempo os céus e terra venham convergir para Jesus Cristo. Amém, gente? Foi o que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 1, verso 10. Então, o nosso paradigma aqui, qual que é o grande problema? É que o nosso paradigma, gentil, igreja, nós temos a ideia apenas do Cristo espiritual. Então, tudo que falamos de Jesus, a ênfase é espiritual e sobrenatural. O nosso paradigma cristão, igreja, gentílica, nós que somos gentios, que não somos judeus, nós temos a ideia do sobrenatural. O Senhor está no céu e nós enfatizamos isso, a divindade de Jesus, o Filho de Deus, ao passo que o judeu, ele já tem uma outra visão. A visão judaica sobre Cristo é o quê? É o reino messiânico de Jesus como homem, nas condições naturais da terra. Então essa é a visão do judeu sobre Cristo. A nossa visão de Cristo é um Cristo que já está no céu reinando, é a divindade. E a visão do judeu é a visão da terra. Eles enfatizam a humanidade do Messias sendo filho de Davi. E essa é a perspectiva que eles têm. Essa é a visão que eles têm. E qual é o desafio? O desafio nosso é unir o espiritual, essa visão espiritual, da vinda de Jesus, com esse Cristo que os judeus esperam, que é um Cristo que vem para reinar sobre a terra em Jerusalém. Então o judeu tem essa visão. É esse cristianismo, é essa visão que o judeu tem sobre Cristo, um Cristo que vem reinar. Vamos ver isso em Atos capítulo 1, verso 6.
Então abre aí Atos capítulo 1, verso 6. Acho que não é o verso 6, não, é o verso 5. É a mesma ideia, porque Cristo prometeu isso. Jesus prometeu que ele viria para reinar sobre Jerusalém. O descendente de Davi reinando sobre Jerusalém. Até hoje. É isso que eles esperam. O povo judeu espera o Messias vir reinar sobre a terra. Um descendente de Davi. Sim, por isso que vai ter todo esse trâmite do anticristo aí no final, de tudo aí, vai ter esse processo aí, né? Cadê? O que que diz aí? Atos capítulo 1, verso 6 mesmo. Olha a pergunta deles. Mesmo depois de Cristo ter ressuscitado. E por quê? Olha aí o verso 3. Jesus passou com eles 40 dias, no verso 3, falando sobre o quê, gente? Lê o verso 3 aí. Quem pode ler? Certo. Ponto. Jesus ficou 40 dias falando acerca só de um assunto. Qual que é o assunto? Reino de Deus. Então, uma coisa poderosa que vai acontecer depois da vinda de Jesus é o que? Chamado de Reino de Deus. Jesus ficou 40 dias, Sandro, depois de ressuscitado, só falando acerca do reino de Deus. E essa perspectiva do reino de Deus era algo muito desejado, porque Jesus falava isso. Esse é um pilar da mensagem de Jesus, cara. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esperava esse reino de Cristo. Só que o reino de Cristo, ele tem dois aspectos. É um reino só, ele tem dois aspectos. O aspecto espiritual. Esse é o primeiro aspecto do reino de Cristo. E qual é o aspecto espiritual? É aquilo que Jesus falou várias vezes. O reino de Deus não consiste de forma exterior. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas capítulo 17, verso 20. Se quiser ler rapidinho aí. Olha só, mais uma vez a expectativa. Então, esse é o primeiro aspecto do reino de Deus. É um reino que não vem de aparência exterior, é um reino espiritual. Paulo vai dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Esse é o primeiro aspecto do reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não é só espiritual. O espiritual nós já vivemos. O espiritual nós já vivemos quando Cristo, na sua primeira vinda, veio nos trazer conexão de novo com o Pai. Agora nós temos paz com Deus, agora nós fomos justificados, agora nós temos uma alegria, e que é a alegria do Espírito Santo. Quando qualquer pessoa entrega a vida para Jesus, ele passa por um processo de novo nascimento, é o que o Senhor falou para Nicodemos, que é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Foi essa mensagem que o Senhor falou para Nicodemos. Então, nós já estamos no reino de Deus, mas no sentido espiritual. Amém, gente?
O reino já está aqui. Nós fomos transportados, tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amado do Pai. Nós estamos já no reino. Estamos no reino, mas ainda não estamos no reino. Porque o aspecto do reino de Deus não é só espiritual, mas também o outro aspecto do reino é um aspecto literal. E Cristo falou por diversas vezes isso aos seus discípulos. Eu estava lendo agora ali no carro um texto que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Mateus 19. Verso 28. Então vamos lá. Eu só vou dar uma pincelada, tá bom, gente? Porque se for falar sobre esse assunto aqui, vai ficar uns 2 anos a gente tratando. Porque Jesus ficou 40 dias falando só sobre o reino. E ainda quando ele estava subindo no céu, eles não entenderam quando seria. E olha que Jesus é um bom professor, sim ou não, gente? Você ouvir Jesus ensinando durante 40 dias sobre o reino, só sobre o reino. Jesus não falou sobre mais nada. Falou só sobre o reino. É o que Atos diz, não foi? Falando sobre o reino. Então aí, no verso 6, estava subindo e eles perguntando, quando é que o reino virá? É porque é um assunto, que a gente fala assim, a gente está falando de um assunto que é o assunto dos assuntos. Reino de Deus. É o assunto dos assuntos. Tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com a vinda de Jesus. Então é muito amplo, cara. O reino de Deus é muito amplo. Efésios 1:10. Convergir céus e terra. Tudo para Deus. Quando vai vir o reino? Aí ele fala, não compete saber as estações, o tempo, mas sejam cheios do Espírito, porque o Espírito Santo vai direcionar vocês até o reino. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Mateus 19:28. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo que se seguistes, em verdade em verdade digo a vós que me seguiste, que na regeneração, como é que está aí, Rodrigo, na sua Bíblia? Opa, como está aí? Quando o mundo for renovado. Isso é muito importante. Continua, negão. Olha aí que Jesus prometeu para eles, cara. Quando acontecer a renovação do reino, vocês vão se assentar sobre 12 tronos. Então, essa questão do reino literal de Cristo aqui, Só que qual que é o grande problema? Aquilo que a gente está falando, a perspectiva sempre deles foi que isso ia acontecer simultaneamente na vinda do Messias. Só que eles não compreenderam que a vinda do Messias, a princípio, seria num aspecto espiritual, para tratar a questão espiritual. E qual que é o problema maior do ser humano? O pecado. Então, Cristo veio para tratar o aspecto espiritual. Então, nós já estamos vivendo o reino no aspecto espiritual. Mas o reino de Cristo não chegou, é só olhar nas ruas. Dá para perceber isso, gente? É só olhar ao nosso redor, o reino de Cristo não chegou. O reino de paz, de justiça, de equidade, isso que a gente sempre fala, o reino de Cristo. O reino de Cristo é o quê? É Ele governando. O governo de Cristo já está acontecendo aos nossos olhos, irmãos? Não está acontecendo. Está acontecendo de forma espiritual. Ele já chegou. Ele chegou, por isso que Jesus falou, é chegado a vós o reino dos céus, o reino dos céus. E vocês devem orar. E qual foi a oração que ele nos ensinou?
venha o teu reino, orem para que o reino de Deus venha. O reino de Deus é o que? O governo do céu sobre a terra. E que aconteça a vontade de Deus assim como acontece nos céus. É assim que nós oramos o Pai Nosso. O Pai Nosso não é reza, gente. O Pai Nosso é o quê? É uma oração modelo. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Cada vez que eu vejo desigualdade, cada vez que ligo televisão, cada vez que eu vejo problema na minha casa, no meu casamento, com os filhos, cada vez que eu vejo doença, cada vez que nós enxergamos todo esse caos que existe no mundo, é por quê? Porque o reino de Deus não se completou de forma plena. E a vinda de Jesus Cristo aqui é justamente para isso. Ele vem, acontece todos os processos que nós já aprendemos aqui, amém, gente? Por isso que Cristo vem em carne. O Filho de Deus vem em carne. Jesus, o Deus encarnou. Deus encarnou para unir espiritual com físico, natural com sobrenatural. Convergir todas as coisas, céus e terra. Reino de Deus. Cadê? Continuando a leitura aí. Mateus 28, é o verso 29, e todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Isso aqui é muito importante para nós, por quê? Porque essa compreensão, irmãos, ela já gera em nós uma consciência do que fazemos hoje. Porque o que fazemos hoje tem valores eternos. O que fazemos hoje tem valores eternos. É por isso que entre essas duas etapas aqui, ó, o que acontece depois, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, que todos nós, verso 5, se eu não me engano, ou 2 Coríntios 5, 10, que todos nós vamos comparecer diante ao tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Então, nós, a igreja do Senhor, ela foi comprada com o sangue de Cristo e fomos regenerados, fomos tirados do império das trevas. E 1 Pedro vai dizer, 2 Pedro 2,9, que nós somos nação santa, propriedade exclusiva, geração de sacerdotes. Para quê? Para ficar sentado? A gente é tudo isso para ficar sentadinho no banco na igreja? Ou a gente é tudo isso para ficar na academia? Não, cara. Ele não fez da gente geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade, para viver isso que a gente vive hoje. Não. Então essa compreensão do reino de Deus vai mexer com o nosso serviço hoje, com a nossa vida hoje. Todo o nosso serviço hoje. Tribunal de Cristo, todos vão comparecer. E esse tribunal não é um tribunal de salvos ou perdidos, não. São todos salvos. Todos que passaram por tudo isso aqui e foram glorificados. Cristo veio, destruiu o anticristo, e aí vem aqui, antes de entrar no reino de Deus. Mateus 20, 25, gente. É só ler Mateus 24 e 25 juntos, vocês vão entender, que é bem simples. Na realidade, a gente precisa de uma imersão só para tratar sobre o reino de Deus. Só para tratar sobre o reino de Deus, para a gente entender essa questão de aspecto espiritual e aspecto literal do reino de Deus. É o que gera confusão na vida das pessoas. Por que existe essa divergência de pensamento sobre o reino de Cristo milenar que Apocalipse fala? Que alguns dizem, não, esse reino é espiritual. Aí outros vão para outro extremo, não, esse reino é só político, econômico, que é os judeus. Aí tem essa confusão, porque não entende que são dois aspectos de um mesmo reino, o aspecto espiritual e o aspecto literal. As profecias sobre a vinda de Jesus sempre vai ter essas duas vertentes. Você vai ver sempre falando sobre a vinda do Messias
tratando sobre essas duas vertentes, esses dois lados, né? Então você vai ver a parte da profecia que se cumpriu na primeira vinda e ainda não se cumpriu. Aí você vai ver uma outra parte da profecia, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre a segunda vinda. Então não há esse entendimento, essa divisão da vinda, da primeira e da segunda vinda de Jesus, aí gera toda essa divergência de pensamentos das pessoas acerca do reino de Cristo, é espiritual, não é espiritual, a gente é só do céu, a gente é só da terra, é só céu, vai acabar tudo aqui, como vai ficar? Aí fica toda essa confusão. Mas se nós tivermos uma consciência clara e entender que diz respeito às duas realidades, então fica mais fácil a compreensão das Escrituras e da Palavra de Deus. Mateus 25 vai falar aí, verso 31. Pois o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, lembrando que já aconteceu aqui no verso 24, a grande tribulação, os sinais. Amém, gente? Só virar a página aí, no Mateus 24, aconteceu tudo aquilo que a gente já ficou aqui meses falando, né? Sinais, grande tribulação. Aí no verso 31, Jesus veio, né, com poder e grande glória, e a gente entende isso, né, toda essa questão aqui. Aí entra o capítulo 25, que é um capítulo importante, vai falar sobre as virgens, e aí no verso 31, quando, pois, o Filho do Homem vier na glória e todos os anjos com ele, então sentará no seu trono glorioso. E esse trono é onde, gente? No céu ou na terra? Na terra, tá bom, gente? Na terra. Por que na terra? Porque tem nações, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros. Diante dele, ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança. Aí entra essa questão aqui. O reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aí vai até o final aqui do texto fazendo essa distinção, né, entre cabritos e ovelhas. A esse período aqui, principalmente, a esse período aqui, entendeu? É claro que diz respeito a hoje também, né, negão? Mas todo o seu serviço aí, em relação ao que você fez, principalmente nesse período aqui, em que nós teremos... hoje é só um ensaio. Entendeu? Não vou ler porque vai perder tempo aqui, não vai dar para ler. Mas deu para entender mais ou menos aí, gente? Sim? Amém, gente? Pegou aí? Beleza, então vamos continuar aqui. Nosso entendimento sobre o reino milenar. Sobre o reino de Cristo. Então, resumindo aqui, passou... Ixi, mano, meu desenho aqui, se alguém ver, não vai entender nada, entendeu? Olhando assim, não entende, tem que pegar desde o começo, vai entender porque que o prof... É mistério, entendeu? Então, já conseguiu compreender que a vinda de Jesus tem a ver, está ligado justamente, a vinda de Jesus, propósito de Deus, desígnios de Deus, planos de Deus, tem a ver com o reino de Deus. É o governo de Deus, sobre tudo. Ele vem para governar tudo. E qual que era a confusão? A confusão era que os judeus achavam que esse reino iria acontecer na primeira vinda de Jesus. Foi por isso que quando ele estava subindo, o senhor está subindo, cara. Oxe, ressuscitou, ficou 40 dias com a gente, comeu, bebeu aqui, né? Passou parede, entendeu? Todo feliz, a gente está todo feliz aqui, você já vai subir, vai ficar com o B.O. todo aqui, meu Deus do céu. Estou só parafraseando aqui, só brincando um pouquinho, mas para a gente tentar entender. E aí ele diz, não, compete saber, porque tem todo um propósito, tem todo um plano, uma agenda, e não é a agenda 2030 da ONU, não, é toda uma agenda celestial sobre o plano de Deus, porque o reino de Deus tem o aspecto espiritual e o aspecto
literal sobre o reino de Deus. O desafio de entender e compreender a segunda vinda de Jesus e o reino milenar é ter esse paradigma correto. O paradigma necessário é compreender que Jesus reinará sobre a terra com processos naturais, humanos. Negão, eu mandei para vocês, se quiser colocar para eles acompanhar aí. Só para vocês lerem comigo aqui, eu coloquei os slides aqui. Então, o principal e o eterno propósito de Deus é o retorno de Jesus à terra para estabelecer o seu reino sobre todas as nações, à medida que ele ajunta e unifica o domínio celestial e o terreno. Aí tem um texto ali, desvendando os mistérios, né? Agora a gente já sabe disso, gente, não é mais mistério para a gente. Pode ser que seja mistério para os judeus, porque eles não têm a visão espiritual aberta, nós temos a revelação, que é segundo a vontade de Deus. O beneplácito da vontade de Deus foi que propusera em Cristo de fazer convergir. O que é convergência, gente? Integrar. Convergir é o quê? É unir. É unir céus e terra. A gente canta aqui os louvores. Céus e terra se encontram, aliando o seu povo, o universo estremece. O leão rugiu no trono. O que mais que a gente canta aqui? Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. O que você está falando, gente? Tem que ser assim os louvores, não adianta cantar. Deixa o céu descer. Vem, Senhor, vem. Vem com o reino. Vem com o teu governo sobre essa terra. Venha cumprir a sua... Eita, Jesus. O que é isso? Você vê que as trevas já se levantam quando fala do reino, né? Vem com o teu reino, Senhor. É isso, irmãos. Vem com o teu reino, vem com a tua glória. Vem fazer convergir todas as coisas. E isso já foi estabelecido, mas existe o tempo, que é na dispensação da plenitude dos tempos. E não adianta. Passa o céu, passa a terra, todas as promessas de Deus vão se cumprir. Céus e terra vão convergir para Cristo. Cristo vai reinar sobre tudo. A família espiritual e a família da terra. A família espiritual, os céus e a terra. A igreja e Israel. Todas debaixo do governo de Jesus Cristo. Amém, gente? Te empolga isso aí, não? Voltando lá para o próximo slide aí, negão. Próximo. O nosso paradigma, o que é paradigma? Paradigma é um padrão, um modelo estabelecido. É um padrão a qual nós seguimos, isso é um paradigma. Por isso que às vezes a gente diz que tem que quebrar alguns paradigmas, né? Alguns modelos, algumas coisas que nós temos como modelo e nós achamos que muitas vezes aquilo é o padrão. Então, às vezes, o nosso padrão não é o padrão de Deus. O nosso paradigma mais natural como gentios e convertidos, nós, a igreja, é adorar Jesus como Deus nas condições sobrenaturais do céu. Nós enfatizamos o quê? A divindade de Jesus, sendo o Filho de Deus. Ao passo que o paradigma judaico é reinar com o rei messiânico como homem nas condições naturais da terra. Eles enfatizam a humanidade do Messias sendo o filho de Davi. É por isso que eles não aceitam. Quando o cego de Jericó chamou Jesus de filho de Davi, cara, porque quando diz filho de Davi, estava falando do descendente de Davi que virá reinar sobre Israel. Então, filho de Davi é o título dos títulos. Jesus é o filho de Davi. Isso aí está em 2 Samuel capítulo 7, verso 16 lá. Um descendente de Davi que reinará sobre a terra para sempre. Para sempre. E é sobre a terra.
Se terra é terra, gente. Amém? Quando a Bíblia diz que é terra, um descendente, é isso, a promessa é a promessa, é a aliança davídica. A aliança davídica, que é um descendente do trono de Davi, que reinará para sempre sobre a terra. Então, quando diz terra, é terra. E é que algumas pessoas, quando falam terra, não, eu não quis dizer terra. Não, quando a Bíblia diz terra, terra, a Bíblia diz que é terra, gente. Entendeu? As pessoas, quando a Bíblia quer dizer isso? A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. É isso. Leia de forma simples a Bíblia. O céu é o domínio sobrenatural, é espiritual. Eu trouxe uma aula aqui falando de céus para vocês não lembram disso? Né? Terceiro céu, né, que a gente tem a visão só espiritual do céu, né? A gente não entende que no céu tem um homem de carne e osso lá, sentado no trono à direita de Deus. E tem mais 2 homens lá que não provaram da morte, segundo as profecias antigas e o Antigo Testamento. Um deles é Enoque, que andou com Deus de uma forma tão poderosa que Deus falou, não, mano, vamos logo. Eu quero você do meu lado, lá você vai me ajudar pra caramba. E o outro é Elias. Então, onde se manifesta o poder, a presença de Deus abertamente. E a terra é o domínio físico, onde os processos humanos, as emoções e as sensações físicas alcançam a expressão plena. Próximo negócio. O desafio, essa imagem eu não gosto muito não, viu gente? Essas imagens de Jesus não. Eu tenho uma outra imagem, acho que até mandei lá do Jesus mais judeu lá, aquela lá eu gosto. Inclusive aquela imagem, não sei se vocês viram aí. Eu vou ver se eu tenho aqui, eu vou mandar para o Hélito ali. Sim, eu acho que tem 2, né? Mas tem uma que, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas fotos. Não, mas por que essa imagem é importante? Porque teve várias pessoas que tiveram experiências com Jesus, crianças também que tiveram experiências com Jesus, experiências de quase morte, principalmente aqueles que passaram um processo de quase morte. Tem até o filme lá, Milagre do Paraíso. Quem já assistiu esse filme lá, Milagre do Paraíso? Tem outro filme também que trata sobre a questão. Não, esse Milagre do Paraíso. Você nunca assistiu, Sandrão? Vai assistir no Netflix, Milagre do Paraíso. Esse filme é lindo, cara. A história de um menino que passou por um processo de quase morte e ele teve uma experiência com Jesus. E ele viu Jesus. Oi? Muitos que passaram, principalmente quem passa por um processo de quase morte. Tem experiências assim poderosas. Eu não vou achar a foto aqui não. Mas essa foto é importante porque trata um pouco e o porquê dessa foto. Que quando teve um artista que ele fez, ele teve uma experiência com Jesus, então ele desenhou Jesus da forma que ele viu. E outras pessoas que tiveram também uma experiência com Jesus, quando viram a foto se emocionaram, porque era o próprio Jesus que eles viram, que eles tiveram a visão lá. Entendeu ou não? Hã? Isso mesmo. Qual é o filme? O céu é de verdade também. Isso mesmo. Essa foto aí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, tá? Quem pode continuar lendo para mim enquanto eu acho aqui? É. O, o desafio é. É isso aí. Então, uma coisa não vai negar a outra. A perspectiva judaica é uma perspectiva humana, né? Aspectos naturais apenas. Político reinando sobre um lugar, mandando ordem, pessoas trabalhando com ele, né? Esse é o aspecto natural. Agora, qual que é a forma correta? É nós alinharmos isso.
de céus e terra, espiritual e sobrenatural. Jesus ele vai reinar com processos humanos, porque ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Amém, gente? Sobre a dimensão sobrenatural do Espírito. Então é um homem reinando com processos naturais. Ok? Por isso que a vinda de Jesus não é só um aspecto espiritual, ele vindo sobre os céus. Está falando de um homem de 33 anos de idade. Um homem de 33 anos de idade que ressuscitou num corpo glorificado e ele é Deus, mas ele é homem. Amém, gente? Amém, gente? E por que ele é onipotente? Ele é onipotente porque ele é Deus, porque a presença dele está sobre céus e terra, mas ele é homem, então ele virá. E esse homem vindo sobre os céus, porque o Filho do Homem, a Bíblia faz questão de dizer que é esse aí, ó. É esse, tem o outro também. Não, negão, não é esse não, eu te mandei agora aí. Esse aí é das fotos, mas é essa não, vou te mandar uma agora no zap aí. Essa daqui é a foto das fotos. Esse aqui é o meu Yeshua Hamashia. Coloca aí para a gente ver. Mandei para você no zap aí, conseguiu? Então, voltando ao entendimento que nós estávamos falando aqui. Jesus, ele tem 33 anos e ele virá cortando todos os céus. Então, para fazer esse processo, o Filho do Homem virá. A Bíblia faz questão de dizer Filho do Homem. Filho do Homem também é um título para o Messias. Ele virá. E para que esse processo em que todo olho possa ver Jesus passando sobre todo o globo da terra, então ele virá cortando os céus como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra do outro lado, no Ocidente. Uau! Eu quero ver esse dia, gente. Não chegou? Deixa eu mandar de novo aqui, vamos ver se vai. É isso. A foto está aqui, eu não estou conseguindo mandar para o Elton, meu Deus. Não. É por conta disso. Ao mesmo tempo que ele é filho de Davi, Jesus diz isso, né? O próprio Jesus usa essa expressão, filho de Davi, para dizer que ele também é senhor de Davi. É isso aí, gente. A imagem de Jesus como um homem branco de olhos azuis é uma evidente manipulação histórica. Pesquisadores geneticistas reconstruíram a imagem de Jesus chegando à imagem mais próxima das etnias da Galileia e da sua época. Essa imagem de Jesus, desse Cristo aqui, ela foi vista por pessoas, por crianças, que tiveram essa experiência de quase morte. Então eu vi Jesus, ele entrou no meu quarto. E quando esse artista fez o quadro lá, mais parecido com esse Jesus aí, então as pessoas falavam, é ele, parece muito com ele, entendeu? Então, por isso que eu quero ver a face do meu mestre lá. Volta lá para o estudo nosso lá, negão. E aí falando sobre o filho de Davi que nós estávamos falando, Jesus falou, eu sou filho de Davi, mas eu sou senhor de Davi. Ele é filho de Davi na visão de ele ser descendente de Davi, porque o Messias vem da descendência de Davi, mas ele é senhor. Porque o próprio Davi declarou no Salmo, assenta-te à minha direita, tem aquele texto, né, que fala, porque ele é meu senhor, ele se assenta à minha direita, e até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos meus pés, porque o próprio Davi disse que ele é senhor. Ele é senhor de Davi, ele é filho de Davi também, é descendente de Davi. Então o desafio é esse, o desafio é ter essa perspectiva espiritual e literal, humana, do Cristo humano, mas com poder sobrenatural. E como é isso? Como nós podemos ter um pouco dessa dimensão? João 20, 21 e Atos 1. Porque Jesus apareceu
durante 40 dias, o Jesus glorificado. E quem também teve essa visão de uma passagem bíblica que talvez vocês conhecem, mas é pouco falada. Uma experiência que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração. Quem já leu sobre isso? Eles estavam lá no Monte da Transfiguração, Jesus chamou eles num particular, e de repente uma nuvem se tomou aquele lugar, e Cristo, no seu aspecto glorificado, antes de acontecer a glorificação, porque a glorificação só aconteceu quando ele ressuscitou, mas antes disso, ele ali, o seu corpo é transfigurado, então é o Cristo que João também viu. Seus olhos é como chamas de fogo, seus pés como lá. É o Cristo glorificado. Eles tiveram essa dimensão ali no monte, e Elias e Moisés teve a visão lá. Acho que vocês já leram, acho que Mateus 19 fala sobre essa experiência que eles tiveram. Aí Jesus falou para eles assim, vamos descer do monte e não conta isso para ninguém. Tá bom? Jesus falou para eles. Morreu o assunto aqui. Hã? Só escreve depois para ficar registrado. Mas isso aqui e não conta isso até que eu ressuscite. Aí que complicou. Ressurreição? Aí, por que eles queriam? Depois perguntaram para ele lá. Eles só foram entender depois. Então Jesus já demonstrou essa visão espiritual e literal do Cristo glorificado durante 40 dias que ele passou com seus discípulos aqui na terra. E aí a gente entende por que ele fez questão de comer. Porque nós só teríamos a visão espiritual. Porque ele fez questão de comer. Ele fez questão de dizer para Tomé, toca aqui, Tomé. Não sou fantasma não, cara. Pode tocar. Toca aqui, mano. Tem pão aí nesse lugar? É aquele Jesus mais ou menos. Hã? Se quiser já vai hoje, negão. Tem uma canção que fala, né? Rosto de Cristo, né? Tem uma canção antiga que fala sobre o rosto de Cristo. O pessoal que é Nutella não vai lembrar dessa canção antiga aí do rosto de Cristo, né? Os crentes antigos conhecem. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. Mas resumindo, a história fala o seguinte: o Cristo que eu creio não é o Cristo dos quadros pintados, com o rosto desfigurado. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Aí diz no final, e um dia o verei face a face. Meu Deus, chega, dá uma vontade de subir o monte. Dá vontade de subir o monte, eu quero ver a face. A gente canta aqui, né? Quero ver a face. Como que é o louvor? Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que é os louvores, gente. A gente está cantando isso direto, meu Deus. Eu quero ver Jesus ressurreto. Sua face deve ser linda. Terminando aí, negão. Terminou? Faltou, era para eu ter mandado mais, mas tá bom. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 4. Aí eu vou ler um pouquinho do livro aqui para a gente... Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 4. Quem quer ver Jesus aqui, irmão? Por isso que a gente fecha os olhos hoje, né? Espiritualmente falando. A gente está falando do espiritual. Mas um dia nós veremos como Ele é de verdade. Não só no aspecto espiritual. Dá vontade, mas dá medo. Por quê? Dá medo porque dá morte. A morte a gente é um inimigo. Então, mas na vinda de Jesus a morte será vencida.
É, 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 sim, eu entendi. Isso é forte mesmo. E sabe por quê? Porque nós estamos no reino de forma espiritual, mas nós habitamos em um tabernáculo de carne ainda. E é o que o Sandro falou. Essa visão do Maranata, ela só vem quando as coisas estão pior. Quando a gente está numa situação difícil, né? Quando as coisas estão muito bem, está tudo bem, obrigado. Espera um pouquinho mais, Senhor, porque eu ainda. É, quem não tem esse pensamento, que atire a primeira pedra aqui, gente. É, porque tem essa visão, está tudo indo muito bem, obrigado, Senhor. Não vem agora, porque se vir, vai. Não casei ainda, pai. Hello, não casei, como é que o senhor vai vir assim, que vai acabar? Por quê? Essa visão pode vir, Senhor, é a visão plena, é a visão que você tem, meu. O que eu vou viver vai ser incomparável. Não se compara a nada do que eu estou vivendo nessa terra. Não se compara. Então, é essa visão, reino de Deus. Então, essa perspectiva do reino de Deus, ela tem que estar no nosso coração, gente. Agora, quanto mais carnal nós estivermos, quanto mais alimentar essa carnalidade em nós, menos interesse nós teremos por essa visão, pela vinda de Jesus. Nós vamos querer só o aspecto do benefício vem a nós, sem o reino, vem a nós, mas sem o reino, né? E não tem bom, não tem bom. Não adianta dizer, pastor, não tem. Qualquer um que está aqui nesse templo, nesse galpão, vai ter essa tendência à terra. Amém, gente? É uma realidade, é uma realidade. A gente quer viver bem na terra. E o judeu também quer viver bem na terra, porque a promessa é a terra. Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor da terra. Quando eles entraram lá, saíram do Egito, qual que era a visão? Uma terra prometida. E essa terra mana leite e mel. E o ápice da bênção de Deus era o Messias reinando sobre essa terra. Messias reinando, e a partir de Jerusalém, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a visão judaica. Que não é errada, mas é incompleta. Por quê? Porque a visão de Deus é céus e terra. Apocalipse 20, verso 1 ao 4. Lembrando que a gente já tratou tudo isso aqui, viu? Jesus já veio, bem, gente? Já veio, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. Aí diz assim: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, 2 títulos, e o amarrou por 1000 anos. Pegou aí, gente? Então terminou aqui, finalzinho, Armagedon, tudo que aconteceu aqui. Já falei para vocês todo o trâmite aí da vinda de Jesus, o processo todo, julgamento, trono branco, vai entrar no reino de Deus. Jesus já estabeleceu o seu reino, já se assentou lá no trono lá em Jerusalém da terra, não é a Jerusalém do céu. E o que acontece aqui? Satanás é preso durante 1000 anos. Então, depois, isso. Se você ler Apocalipse 19, verso 20, o falso profeta e o anticristo já foram lançados vivos no lago de fogo. Eles já inauguraram o lago de fogo. Ninguém está no lago de fogo hoje, gente. O pessoal está no inferno, mas não estão no lago de fogo. O falso verso 20 aí do capítulo 19, o falso profeta e o anticristo.
os dois inauguram o lago de fogo. É a trindade satânica, né? A trindade satânica é o diabo, e nos últimos dias, na grande tribulação, ele enviará o anticristo, fazendo o papel do antimessias, e o falso profeta é um outro líder que fará o papel do Espírito Santo. E o diabo querendo ficar no lugar do próprio Deus. Então é a trindade satânica que vai se manifestar aí nos últimos dias. O falso profeta e o anticristo, que são dois homens que serão empoderados nos últimos dias de um poder satânico. Amém, gente? Que na opinião minha e de muitos estudiosos, eles já estão aí, em algum lugar dessa terra. Ok? O falso profeta, ele terá mais um aspecto espiritual, por isso que chama falso profeta. Lembra de Jesus, quando Jesus veio, um profeta veio para preparar o caminho? Quem lembra do profeta que veio preparar o caminho? João, no espírito do Elias, que virá de novo no final da grande tribulação. Por isso que esse assunto, gente, não adianta, é a vida toda estudando. Não dá para a gente resumir aqui em poucas horas esse assunto. É a vida toda estudando sobre o reino de Jesus. É a vida toda falando sobre isso aqui. E aí no final, esse falso profeta, que é um líder religioso, em uma visão mais clara para a gente entender, é alguém que vai conseguir unir as três principais religiões do mundo: islamismo, cristianismo e judaísmo. É esse líder que vai conseguir fazer essa religião ecumênica. E ele vai apontar para o anticristo e vai dizer: ele é o Cristo. É ele que vocês devem ouvir. Apocalipse 13 e 14 vai falar sobre esses dois poderes aí, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Nós vamos falar semana que vem sobre Apocalipse e a gente vai tratar de forma geral isso aí. Então aqui no final, passou o reino de Deus, a Margedon, Cristo já veio, o primeiro processo ele veio como relâmpago, depois ele veio sobre a terra, vindo do Egito, para confirmar várias profecias de Isaías, que ele vem do Egito, assim como Moisés veio do Egito até a terra prometida, o Senhor virá numa procissão mesmo. Cristo pisando sobre a terra, e quando ele chegar, segundo a profecia de Zacarias, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 14, o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, então ele vai destruir aqui com o sopro da sua boca o anticristo e o falso profeta, e os dois serão lançados vivos, aqui como diz aqui o texto, no lago de fogo que arde com enxofre. É aquele enxofre que você está vendo nos vulcões lá. Enxofre, quando a Bíblia diz enxofre, enxofre é enxofre, tá, gente? Vocês viram lá? Isso mesmo. É esse conflito, irmãos, no final. E até o último momento eles vão resistir. Então Jesus veio, está cortando os céus, e eles estão ainda fazendo sinais, enganando o povo, e o arrebatamento acontecendo, porque o arrebatamento não é no abrir e fechar de olhos, né, gente? O que é no abrir e fechar de olhos é transformação do corpo. Então ele está vindo, o arrebatamento acontecendo, não sei se vai começar pelo Brasil, pelos Estados Unidos, só sei que vai chegar uma hora que todo olho está vendo Jesus vindo. E ninguém vai ter dúvida, gente. Essa questão dessa dúvida, ninguém vai ter. Ninguém vai ter dúvida sobre a vinda de Jesus. Todos terão convicção que é Ele que está vindo. A igreja ficará feliz e celebrando os santos escolhidos de Deus. Os ímpios vão lamentar. E não tem esse negócio que na última hora Jesus me aceita, não tem como, porque não é uma confissão apenas. A gente resume muito numa confissão: eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele está vindo no céu cortando, agora eu aceito. Agora é tarde demais, filhão.
Isso. Todos os processos. Quem tem o selo do Espírito que está perseverando, não vai ter dúvida, né? E ele vem justamente para isso, para tirar toda a dúvida de que aquele cara que está lá não é o Messias. E até os judeus também vão entender isso, porque os judeus, segundo as profecias de Zacarias, eles vão ver Cristo, e eles vão se entregar para Cristo, e eles vão falar, agora nós estamos vendo, e Ele está com as suas mãos marcadas. É o mesmo Cristo que nós transpassamos Ele, e eles vão chorar e vão lamentar muito. Mas será a mesma coisa que José fez com seus irmãos. Quem lembra da passagem de José? Ele não vai rejeitar o seu povo, ele vai abraçar o seu povo. Então esse momento também é um momento de Deus tratar com Israel. Está em Zacarias, tá, gente? Tem que ler Bíblia. Para a gente entender tudo isso, tem que ler Bíblia. Aí não vai dar tempo de ler aqui. Por isso que a gente tinha que ficar horas e horas aqui, tinha que marcar um... Na realidade, a gente tinha que fechar tudo e ficar 3 meses isolado. Ou 40 dias, igual Jesus aí. Entendeu? Mas se você ler Zacarias, capítulo 10... Entendeu? Tem um seminário lá em... Eu falei até para o Sandro, lá em Campinas, que eles ficam 6 meses lá, estudando. Era um sonho meu. Não. G acho que foi sobre missões, né? Ficou 6 meses também sobre missões. O G ficou numa escola de missões. A Betânia também ficou alguma coisa assim. Mas tratando de missões, né? Esse é um seminário intensivo só para tratar sobre o fim dos tempos. Só para tratar sobre o fim dos tempos. E onde eu parei, gente, que eu falei tanta coisa aqui. Então, o anticristo e o falso profeta, né? Que a Deise estava falando, está aqui. Aí o texto aqui diz, Apocalipse 19, 20, que eles ainda vão realizar sinais. Eles têm um poder limitado do diabo, que vai atuar. Esses 2 foram jogados vivos aonde? No lago que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. É o que eu falei, e a gente sabe das profecias que dizem aí que vai ser um derramamento de sangue, justiça, é o sangue da justiça. A gente só tem a visão do Cristo amoroso, né? O Cristo amoroso. Vai. Para isso que ele vem num cavalo e com uma espada. Cristo amoroso num cavalo branco, um guerreiro com uma espada na mão, gente. Hello! Os olhos com chamas de fogo. Fogo da ira de Deus. Vão tentar se arrepender. E por que eles não vão? Porque eles já fizeram aliança com o anticristo. Já fizeram aliança, já tem um sinal, já vai estar perdido já, é isso. Aí entra o capítulo 20, né? Que a gente estava lendo. E ele prendeu o dragão. Então, o anticristo e o falso profeta, eles já vão estar no lago de fogo. Já era, para ele já foi. E todos aqueles que, em Mateus 25, falou, apartai-vos de mim, malditos. Os bodes também já vai tudo, todos os bodes, todos. Mas o diabo, ele não vai ser sentenciado. O que é? Vai. No final ele vai ser solto. Mas vamos ler. Lançou no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completasse. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Pouco de tempo. E aí esse necessário, cara, numa Bíblia não fala por quê, mas é necessário que ele seja solto, tá? Por um pouco de tempo. E aí o verso 4, que é o mais importante para nós aqui, que diz respeito ao trono.
Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos. E aqui vai repetir essa questão de 1000 anos mais algumas vezes, pelo menos 4 ou 5 vezes é citado aqui nesse capítulo 20 sobre os 1000 anos. Eu não quero falar agora sobre o que vai acontecer depois dos 1000 anos, porque a gente tem que falar dos 1000 anos, gente. Entendeu? Então vamos tentar falar dos 1000 anos mais um pouquinho aqui, do reino de Deus. Vamos ler mais 2 referências de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 6 e Apocalipse 5, 10. Quem pode ler para mim? Ele nos fez reis e sacerdotes. Por que Jesus é rei dos reis? E haverá reis e sacerdotes no reino de Deus. Mas ele é o rei sobre todos. Apocalipse 5, 10. E eles reunirão? Então eles reinarão aonde, gente? Nos céus ou na terra? Na terra. Eles reinarão aonde? Na terra. Então é preciso o reino de Deus na terra. E com o rei. Hoje a igreja prega o que é chamado de pós-milenismo. Inclusive existe muitos, até pessoas que eu gosto muito. Pastor Tel Hayash, a igreja Betel. Quem gosta da igreja Betel? A teologia deles é pós-milenista. Qual que é a visão pós-milenista? O reino de Deus já está acontecendo e Cristo só virá depois do reino de Deus. Mas não bate por conta de todo o cenário. Então, é porque é o que a gente está trabalhando. Lembra que eu falei que existe 3 visões? Pós-milenistas, amilenistas e pré-milenistas históricos. A gente já falou sobre isso. Por conta dessa questão espiritual e literal. Porque só vê o aspecto espiritual e não vê o aspecto literal. E só vê o aspecto literal e não vê o aspecto espiritual. Há alguns que acreditam que é a igreja que vai estabelecer o reino de Deus. Existe muita gente pregando isso. E que é chamada teologia dos 7 montes. É a igreja dominando as 7 esferas da sociedade. Política, mídia, arte, econômica. É a visão triunfalista. Tem muita gente pregando isso. Que a igreja tem que se posicionar, ela tem que... É por isso que tem essa luta sobre a política, sabe? Essa luta da política. A igreja tem que influenciar a política. Aí o segundo monte, a igreja tem que influenciar as mídias. Então quero ver cristãos dentro das mídias. Cristãos assumindo as mídias. A igreja tem que assumir a parte econômica. Então é da igreja que pertence todas as empresas, a área econômica à igreja. Não, mas é interpretações erradas sobre as escrituras, né? Que até certo sentido tem uma certa verdade, mas é incompleta, porque não há reino sem o rei. O rei precisa vir para reinar. Jesus vem à terra para morar aqui permanentemente. Uau, é isso mesmo, pastor? É. E com um plano de longo prazo. Quando acontecer a segunda vinda, vamos nos encontrar com Ele nos ares, mas não vamos ficar pelos ares. Voltaremos para reinar com Ele e assim estaremos juntos com Ele para sempre. O milênio é um período de tempo literal e será inaugurado na segunda vinda de Jesus
em seu retorno, Jesus vem com uma espada afiada, com um grande exército e um enorme contexto militar. Seu objetivo a longo prazo é reinar sobre toda a terra a partir da cidade de Jerusalém. E é nesse período de tempo que iremos reinar juntamente com ele, como diz Apocalipse capítulo 5, verso 10. E todas as nações serão impactadas pela lei de Deus, discipuladas pelo Senhor, e subirão anualmente a Jerusalém para adorá-lo. Vamos ler Isaías capítulo 11. As nações que não... Então, todo ano, não nós somos os reinos e... Nós somos os reinos e... Os reis e sacerdotes. Amém, gente? Nós somos os reis e sacerdotes. É que eu não falei para vocês, mas o que acontece? Depois da vinda de Jesus, depois de todo o processo do anticristo, ainda haverá o que são chamados de os remanescentes das nações. Haverá algumas pessoas que vão sobreviver a todo esse processo e vão entrar no milênio. Vão entrar no milênio. É por isso que o diabo vai ser solto no final. Entendeu? Aí vai enganar. Vai ter muita coisa. Resumindo, gente, a gente só está no começo da história, viu? Tem muita coisa para acontecer. Isaías capítulo 11. Nem tudo a gente vai conseguir, nem tudo a gente vai conseguir entender em 5 minutinhos, ou em uma palavra simples de 40 minutos no altar da igreja, gente. As insondáveis riquezas de Deus. Os planos de Deus são inescrutáveis. Tem muita coisa para acontecer na terra ainda. O que a gente sabe é que esse período, que é chamado de os últimos dias, ele vai acabar no último dia, Jesus vem. E aí virá o mundo vindouro, que é um outro período. Isaías 11. Vamos ler Isaías 11? O desafio, por exemplo, o meu desafio aqui é tentar, de forma bem simples e prática, ensinar para vocês assuntos complexos e profundos em poucos minutos. Né? Então, aí eu só dou uma pincelada, só para a gente ter mais ou menos uma ideia sobre os assuntos do fim dos tempos. Mas o ramo vai ler a Bíblia, cara. Eu passo horas e horas e ainda tem muita coisa, eu estudo e tem muita coisa ainda que não entendi completamente, eu não tenho todo o entendimento. Né? E tem muitos irmãos também, se você conversar com outros também é assim. O ramo brotará do trono de Jessé. Quem é ele? Isaías 11. O Sandro ficou até nocauteado ali. Quem é esse ramo que brotará do trono de Jessé? Yeshua, o filho de Davi. E o renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor. São 7 Espíritos de Deus, né? Que Apocalipse fala. As 7 qualidades do Espírito de Deus. E ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvis dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com seu sopro. Como é que está aí, gente? É que eu estou usando a Almeida século 21. A justiça será o seu cinto do peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro
e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão e o animal de engorda virão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e as desmamadas porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar os remanescentes do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Pratos, na Etiópia, em Elão, em Sinar e Amate, e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e reunirá os dispersos de Judá, desde os 4 confins da terra. A inveja de Efraim desvanecerá e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não prejudicará Efraim. Voarão por cima dos ombros dos filisteus ao ocidente, junto despojarão os que vêm do oriente, porão as suas mãos em Edom e Moabe, e os moabitas obedecerão a eles. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e varrerá o rio com sua mão pela força do seu sopro. Ferindo ele, dividirá em 7 braços, de modo que se possa atravessá-lo a pé enxuto. Assim, o remanescente do seu povo terá caminho plano para voltar da Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Aqui é só uma porção das Escrituras para tratar sobre o reino de Cristo, o reino milenar. E se você ver aqui, eu não vou ter tempo de falar hoje, mas Isaías 2, ele vai falar que quem morrer com 100 anos, nesse período aqui, morrerá velho, morrerá cedo. Quem morrer com 100 anos vai morrer cedo, porque o reino de Cristo é um reino de longevidade. Resumindo, esse período aqui é uma demonstração de como seria o jardim do Éden se o pecado não estivesse entrado na terra. Pessoas que estarão vivendo nas nações, vão morrer, mas vão morrer com longevidade de dias. O negócio é estreito desse. É que assim, dentro do reino milenar de Cristo estará a igreja com o corpo glorificado, ressurreta. Corpo glorificado, ressurreto, salva, reinando com Cristo. Amém? Para todos sempre, sempre, sempre. Haverá os remanescentes das nações que não fizeram aliança com o anticristo, os remanescentes dos árabes e o povo de Israel. Os remanescentes do povo de Israel vão estar durante o reino de Cristo também. É complexo, gente. Porque lá no final, é por isso que tem essa diversidade de visão sobre o milênio. É por conta disso. Quando se trata desse aspecto espiritual, a maioria das pessoas preferem fazer o quê? Não, é tudo espiritual, gente. Então a gente já vive o milênio por conta de todos esses desdobramentos. Mas
Por que esse assunto é tão importante, é bíblico, é palavra de Deus, é real? Por conta dessas profecias, como essa aqui de Isaías 11. E é uma profecia aguardada pelos judeus, que o reino de Jesus seria esse reino aqui. E ele iria vir, ia pegar todos os remanescentes judaicos que estão espalhados por todos os lugares, iam reunir ele em Jerusalém, e ia reinar sobre eles. A morte, ela vai ser destruída mesmo no final do milênio, que é o último inimigo a ser vencido. O milênio, ele já é uma demonstração da eternidade. É um treino da eternidade. Vamos terminar de ler Apocalipse 20, vai? Vamos terminar de ler Apocalipse 20 e a gente tenta concluir aqui agora só um pouquinho desse assunto. Vou ler do verso 4. E vi tronos, e foi dado o poder de julgar aqueles que estavam assentados, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal na terra. Eles reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, e essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aí o verso 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. É o pastor Júnior que está falando, gente? Não, é a Bíblia. E sairá para enganar as nações, não a igreja. Porque a igreja, ela já vai ter um lugar especial no reino de Deus. A igreja viverá na Nova Jerusalém. Continuando, vai lá. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gente, o pessoal vai ficar sendo direcionado, governado pelo próprio Cristo. Vão experimentar um paradigma do Jardim do Éden. Vai viver um reino de paz. Vai ser um reino de justiça durante 1000 anos. E no final, ainda vão ser enganados pela cabeça quebrada do Satanás. Mesma coisa. De salvação? Não. Não. Só a primeira ressurreição. É um mistério. Não. A primeira ressurreição só acontece na vinda de Jesus. Isso, só aqui. Mas tem gente que vai entrar no milênio. Vai entrar no milênio. E vão viver o reino de Cristo durante 1000 anos e vai acontecer quase a mesma. Certo. Sim, nem um nem outro. Vai ter um povo neutro aí. Esse povo vai ser enganado no final. Isso. Cara, é difícil entender porque. E só para vocês terem ideia que é muita gente, olha o que a Bíblia diz, só para vocês terem ideia que é muita gente, olha o que diz aí o verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra de Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Então haverá ali uma tentativa de uma guerra que é chamada de Gog e Magog.
uma outra rebelião, uma outra tentativa de se rebeliar contra Cristo novamente. Você vê que o povo sempre quer se rebeliar. Uma tentativa no final. É um grupinho lá, gente, de gente. Entendeu? Agora não será dominada pelo anticristo, porque o anticristo está aqui, né? O anticristo já foi para o lago de fogo. Amém, gente? E o falso profeta. Agora o diabo mesmo que vai vir no final vai ser solto. Ele vai ser solto no final e ele vai vir e vai fazer essa rebelião, que é chamada aí, uma tentativa chamada de Gog e Magog. Ezequiel capítulo 38 e 39 fala sobre essa tentativa aí. E eles subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos. Quem são os santos aqui? E a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu o quê? Mas desceu o quê? Fogo do céu e o diabo que as enganava foi lançado e enxofre. Aí ele foi junto. Onde estão quem? Aí eles falaram: vem que a gente vai ficar aqui sozinho, não. E eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aí vamos para o juízo final aqui. Aí o juízo final é o juízo final. Aí vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença. E não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Não, aí abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados. E abriu-se o livro da vida e outro livro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, no plural, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos. Por que é necessário esse trono branco? Todos os que morreram sem Cristo, todos os que morreram desde todas as eras, de todas as gerações, vão ressuscitar nesse momento, que é chamado de segunda morte, ou a segunda ressurreição. É por isso que aqui no verso 6, do Apocalipse 20, diz: bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Amém, gente? Então vamos para a primeira, gente, é a primeira. Não fica com esse pensamento: não, eu vou dar um jeito de sair do sistema do anticristo para mim entrar no reino. Entendeu? Porque eu vou viver 1000 anos, mas no final dos 1000 anos, cara, no final dos 1000 anos o couro vai comer para todo mundo, não vai ter conversa. E o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além. Como é que está aí? Como é que está aí? Inferno. Então todos os que morreram sem Deus, gente, todas as épocas, gerações, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar e vão ser lançados no lago de enxofre, que onde está o diabo, o anticristo e o falso profeta. E eles vão sofrer e vão ser atormentados eternamente. E eles foram julgados. Nesse trono branco vai virar o julgamento. As pessoas vão saber porque estão indo para lá. Aí é a hora de... sabe aquelas passagens aquelas peças que a gente trata aqui na igreja, que fala do telão que vai passar, seus pecados. Já viu isso? Então a tela vai ser nesse dia aqui, gente. Sabe aquela tela lá? Então é nesse dia que vai passar tudo lá, nada vai ficar oculto lá. Mas eu e nós, a igreja do Senhor, a gente já está no reino já. E a morte
Aí que a morte é vencida, tá vendo? E a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí, terminando esse processo, aí vem o que é conhecido, que todo mundo prega. Aí vem o novo céu e a nova terra. Aí vem a eternidade, que a gente fala só da eternidade, entendeu? É que a gente resume assim, Jesus Cristo vem, ele vai arrebatar a igreja e a gente vai morar no céu. A eternidade é um novo céu e uma nova terra. É os dois. É as duas realidades. O propósito de Deus sempre foi céus e terra. Amém? Amém ou não amém? Não dá para trabalhar mais assunto, porque já está tarde. É. Hã? 22. O 22, o 21 vai dizer só uma coisa aqui importante, né? Quer ver? Então vi o novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram. E aqui também entra um aspecto também de processo. Durante os 1000 anos, nós vamos restaurar a terra. Porque nós vamos trabalhar, né? Reino de sacerdotes, né? O céu não tem esse negócio de ficar cantando nas nuvens, gente. É trabalho, a gente vai reinar com Cristo, entendeu? É galardão. Uns vão ter uns galardões especiais. Não tem esse negócio. O pessoal que achou que é molezinha, que é descanso. O descanso eterno é no Senhor. Não será nesse peso que a gente tem hoje de trabalho, né? É outra realidade, é outra perspectiva, gente. Não é outra. E vi o primeiro céu, a primeira terra já se passaram, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Olha o que vai acontecer no final, gente. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O Pai, aqui está falando do Pai. O Filho veio, se fez carne, subiu, enviou o Espírito está cuidando da igreja, até que o Filho volte de novo. E o Filho virá, no grande dia, restaurará todas as coisas durante 1000 anos, e após os 1000 anos restaurado, vai vir novo céu e nova terra, e o tabernáculo de Deus vai descer, e estará entre os homens, onde o próprio Deus, e aqui se fala do Pai, estará no meio deles. E eles serão o seu povo, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. É o Pai que enviou o Filho veio, subiu para o Pai, que enviou o Espírito, e o Espírito está conosco, nos preparando para que o Filho volte de novo, e o Filho virá de novo, restaurará todas as coisas durante 1000 anos, e no final preparará os céus e terra, onde haverá novo céu e nova terra, e eternamente Deus estará no nosso meio, para sempre. Uma família, céus e terra. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. O que você ia perguntar, Deise? Tabernáculo. Sim. Esse tabernáculo que é a sombra que existe. Hã? Por que existe o tabernáculo no céu? Porque o tabernáculo, ele é a casa de Deus. É como se fosse a casa de Deus. Assim como aconteceu no tempo de Moisés, em que Deus habitava no tabernáculo, lugar da presença de Deus. O tabernáculo fala do lugar da presença de Deus. Só que é difícil explicar, cara.
Esse tabernáculo vai descer, essa casa de Deus, o trono de Deus. Alguns chamam de um Monte Sião. É a Nova Jerusalém toda, é o tabernáculo de Deus, descendo sobre a terra. Vamos ficar de pé que já está mexendo com a minha cabeça. O tabernáculo é um lugar da presença, é uma tenda da presença. O lugar do sacrifício, Cristo é o próprio sacrifício. Do tabernáculo. Tabernáculo, como assim você está perguntando o quê? Por que tem o tabernáculo? Sim. Esse tabernáculo, ele é literal, ele não é literal, ele vai voltar de novo ou não vai voltar? É isso que você quer saber? Cara, será que o tabernáculo é o próprio Deus? Ou o tabernáculo é o trono de Deus? É uma forma de explicar um lugar onde Deus vai ficar. Ou é a nova Jerusalém toda? Uhum. Espaço físico. E o que acontece é que no Monte Sião, quando Moisés ele recebe a planta de algo que já está nos céus. O tabernáculo está nos céus, existe um tabernáculo. Então o que Moisés traz para a terra é só um protótipo. Quando Moisés trouxe para a terra esse tabernáculo, essa forma do tabernáculo, todo o tabernáculo, ou o templo que foi mudado, já havia esse templo no céu, que é o templo de Deus, cara. Agora, sacrifício, Cristo já fez o sacrifício, né? É porque você está unindo o tabernáculo é lugar de sacrifício. Tabernáculo não é só lugar de sacrifício, tabernáculo é lugar de encontro. É o lugar da presença, é onde eles iam. O sacrifício era o caminho que se levava até o ápice do tabernáculo. E qual que era o lugar mais especial do tabernáculo? A presença de Deus. Lá que estava manifestada na arca. E é tão interessante isso que a arca, a tampa da arca era o lugar da presença. E era 2 querubins que estavam de frente um com o outro, né? E não havia nada ali. Não havia nada. Era um lugar vazio. A tampa do tabernáculo não tinha nada. E ali é simbolizado o trono de Deus. O lugar do trono de Deus. Era o lugar do encontro. É tipo um caminho para você chegar até Deus lá. Cara, a Bíblia é muito top, é muita coisa. É. Vou trazer uma palavra sobre isso. Mateus 25, 8. E habitareis no meio deles. Mateus 25 não. Êxodo 25, 8. E habitarei no meio deles. Na realidade, o que aconteceu com Moisés, era um caminho, era um método de Deus que passou por Davi, aí veio em Jesus, para que no final a plenitude desse propósito de Deus acontece, que é Deus habitando com o homem. No começo de Gênesis, Deus habitava com Adão, relacionamento, no jardim do Éden. O pecado veio, o que aconteceu? Separou-se de Deus. E Deus chama Moisés e fala, estou criando de novo o caminho. Então construa o tabernáculo. E o tabernáculo era um método, havia todo um processo para chegar até a presença de Deus. Era só um lugar para Deus se aproximar de novo do homem. Era uma forma de Deus se aproximar. De novo, Davi constrói a casa, que é o templo fixo. Davi construiu o templo fixo, né? Lá em Jerusalém, no monte lá. É o lugar da presença de Deus, é o ápice. Para o judeu, o templo e o santo dos santos é o ápice. É o lugar da presença, é o lugar do encontro. Aí depois vem Jesus sendo o próprio tabernáculo. O verbo que se fez carne, tabernaculou entre nós. Aí, Apocalipse 21, o tabernáculo de Deus desce. Aí a plenitude de Deus vem completamente. Mas resumindo, é habitar, é estar junto. O tabernáculo tem a ver com o lugar do encontro, o lugar da presença de Deus. Vamos fechar os olhos que vocês já estão tudo confusos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse momento onde
podemos, ó Deus, pensar um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. E ao mesmo tempo percebemos, ó Deus, como nós somos limitados e como nós precisamos, ó Deus, de comunhão contigo para entender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos essa geração, ajuda-nos, ó Deus, a romper com esse sistema desses dias, Senhor, de viver uma revelação superficial e queremos nos aprofundar mais, Senhor, e conhecer mais o Senhor. Nos abençoe, Pai. Eu peço isso no nome de Jesus. E que a Tua palavra venha, Senhor, trazer em nós, Senhor, sempre esse despertar para buscarmos mais e entendermos mais e estarmos mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 1h30, 1h e pouca de estudo, gente, já fica a cabeça assim.